São as sequelas, gente, são as sequelas, tá certo? Pois é, praticamente todas as doenças autoimunes, se não forem tratadas corretamente, com o passar do tempo elas podem deixar sequelas, tá certo? Principalmente sequelas articulares, nas juntas, né? E lembre-se que a sequela é a cicatriz que aquela doença deixou aí ao longo do tempo. É resultado de um processo, de uma inflamação que ficou acontecendo por bastante tempo, que não foi tratada e deixou literalmente uma cicatriz no corpo, uma cicatriz no organismo daquela pessoa, né? Para ficar um pouquinho mais claro essa parte das sequelas, pensa o seguinte, pensa aqui comigo, tá? Não adianta nada eu querer colocar o cinto de segurança depois que você já bateu o carro, tá bom? Depois que você bateu o carro, não adianta querer colocar o cinto de segurança. Ou seja, não adianta querer só controlar a doença, só controlar a inflamação, esperando que isso vai resolver todas as dores, todos os sintomas, se parte dessas dores são provocadas pelas sequelas, tá certo? Se a sequela já aconteceu, isso é uma cicatriz. Não adianta querer atuar só na inflamação, só no controle da doença, tá? Uma vez que essas sequelas apareceram, por mais que você aumente o corticoide, os imunossupressores, troque de biológico, nada disso vai melhorar as dores das sequelas. Nesse caso, a gente precisa primeiro identificar que existem as sequelas, tá certo? Depois identificar quais sequelas são essas, onde estão essas sequelas e aí, obviamente, fazer um tratamento voltado para essas sequelas, tá? Se a pessoa tem dores causadas pelas sequelas, não adianta ficar querendo só controlar a doença. Claro que é hiper importante controlar a doença, né? Chegar na remissão, tanto é que a gente ficou um tempão agora falando da remissão, para que essas sequelas não piorem com o passar do tempo. Mas se você não tratar também as sequelas, se você não combater a dor provocada pelas sequelas, provavelmente você vai manter a dor mesmo com a doença em remissão, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. O pessoal falou, bastante gente falou que tem artrite reumatoide, né? Imagine uma mulher em torno aí dos 50 anos, tem artrite reumatoide desde os 30 anos. Então, lá com 30 anos, ela começou com dor, inflamação, rigidez matinal nas mãos, nos punhos, e infelizmente, vamos falar assim, né? E isso acontece com bastante gente. Essa mulher levou 10, 15 anos aí para descobrir que ela tinha artrite reumatoide para começar o tratamento correto, começar um tratamento que controlasse a sua artrite, tá? Essa mulher, por mais que ela controle, né, hoje em dia, com 50 anos, com 45 anos, a artrite reumatoide, ela já ficou 10, 15 anos com essa articulação inflamada e, obviamente, a inflamação durante todo esse tempo aí vai deixar sequela, tá bom? Então, essa mulher que ficou 10, 15 anos com a artrite descontrolada, infelizmente, ela vai ter desgaste, ela vai ter destruição nas juntas, ela vai ter deformidades nas articulações das mãos, dos punhos, tá bom? E aí o que acontece? Sempre que essa mulher, né, desse exemplo, fizer um esforço com as mãos, fizer um movimento repetitivo, como cozinhar, cuidar da casa, costurar, ela vai sentir dores, tá certo? E nessa situação que as dores são causadas pelas sequelas, pelas deformidades, pela destruição das articulações que aconteceu ao longo desses 10, 15 anos, não adianta nada eu aumentar a dose do corticoide, do metotrexato, introduzir um biológico, nada disso vai controlar 100% a dor, tá certo? Porque a dor não está vindo só da artrite reumatoide, não está vindo só da inflamação, mas também das sequelas que ficaram aí com o passar do tempo, tá? E nesse caso, o que a gente vai fazer, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, de uma mulher de 50 anos que tem sequelas pela artrite reumatoide. Nós devemos primeiro proteger essas articulações, tá bom? Então aqui a gente não vai tratar com medicação, com imunossupressor, a gente vai primeiro proteger essas articulações. Então nós precisamos evitar o esforço repetitivo, evitar o movimento repetitivo, indicar um processo de reabilitação, por exemplo, com terapeuta ocupacional, né? Lembre-se, o terapeuta ocupacional é como se fosse um fisioterapeuta especialista aí nas mãos, tá certo? Então esse terapeuta ocupacional vai ensinar vários exercícios para essa pessoa que tem sequelas, melhorar as dores das mãos. Esse terapeuta ocupacional ou o próprio fisioterapeuta
vai ensinar como que essa pessoa que tem sequelas pode fazer as coisas no dia a dia, né, suas atividades diárias, seu trabalho, de forma que não prejudiquem, né, que essas atividades não prejudiquem ainda mais aquelas articulações que ficaram com sequelas, tá certo? E por fim, nós podemos, inclusive, introduzir aí alguns fitoterápicos, né, como a cúrcuma, a arnica, que servem muito bem, que funcionam muito bem como anti-inflamatórios naturais aí e que melhoram muito no dia a dia essas sequelas, por exemplo, que podem acontecer nas mãos, nos punhos de pessoas com artrite reumatoide, com artrite psoriásica, tá certo? O pessoal fala, doutor Caio, só quer usar metrexato. Não, eu uso muito no meu dia a dia a cúrcuma, a arnica, tudo isso, mas aí é para o tratamento das sequelas, tá certo? Das dores causadas pelas sequelas, tá? Então veja só como tem várias coisas para a gente tratar essas sequelas, a dor causada por essas sequelas. Em nenhum momento aqui eu falei de corticoide, metrexato e imunobiológico, tá? Vamos dar um outro exemplo aqui ainda em pessoas com artrite reumatoide, né, de longa data, já que tem bastante gente aqui. Então vamos pensar que além das deformidades na mão, no punho, essa pessoa também tem sequelas no joelho, né? Tem deformidades, destruição, desgaste no joelho, causados aí por uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, uma artrite psoriásica, que ficou muito tempo ali sem tratamento, né? Nesse caso, como é que a gente vai tratar a dor nos joelhos causadas pelas sequelas e não pela inflamação ativa, tá certo? Nós devemos tratar essas dores com perda de peso, com o uso de um calçado que tenha amortecimento, que vai tirar o impacto, né, dessa articulação, tá certo? Além disso, a gente tem que fazer um grande trabalho de fortalecimento dos músculos da coxa e da panturrilha. Afinal, são esses músculos, né, que vão proteger essa articulação e evitar que essa pessoa tenha dores pelas sequelas, tá certo? E por fim, casos até mais avançados, por exemplo, nós podemos até optar por uma cirurgia, né, onde a gente literalmente tira o joelho ruim, o joelho desgastado ali e colocamos uma prótese no lugar, tá? Isso a gente pode fazer. Mas veja só que em nenhum momento eu estou falando aqui de tratar dor no joelho causado pelas sequelas com corticoide, com imunossupressor, com imunobiológico. Por quê? Porque não adianta, tá certo? O que está causando a dor nesses exemplos que eu trouxe aqui para vocês são as sequelas e não a doença ativa em si. De novo, nós temos que tratar a doença, nós temos que controlar as doenças, porque senão elas deixam mais sequelas, tá? Mas o segundo grande ponto que a gente tem que prestar atenção quando a pessoa ainda tem dores, mesmo com a doença em remissão, é relacionado às sequelas. E veja que o tratamento das sequelas é completamente diferente, bem específico, né? Muito diferente do que o tratamento das doenças autoimunes em si. Tá bom? Certo?